Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni. Aí abaixo no link do YouTube nós temos todas as nossas redes sociais. Eu te convido a nos seguir nas redes sociais e conhecer o nosso trabalho de pregação do Evangelho, de propagação daquilo de maravilhoso que Deus tem para mim e para você. O nosso tema do devocional de hoje é Deus trabalha a nosso favor e não contra nós. Deus trabalha a seu favor. Deus trabalha em você, por você, para a glória dele. E nós vamos ver esse Deus maravilhoso que nós servimos no episódio lindo do Gênesis 42 a 36. A história de Jacó tem preciosas lições para nos ensinar no dia de hoje, para abençoar o seu e o meu coração. A Bíblia Sagrada diz no Gênesis 42, 36, então lhes disse Jacó, seu pai, tendes-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim, todas estas coisas me sobrevêm. Aqui nós vemos aquele episódio onde Jacó recebe a notícia de que teria que liberar seu último filho, Benjamim, para que os seus irmãos levassem eles até a terra do Egito, a pedido de José, que era governador lá do Egito. Então aqui, tenta imaginar essa cena no coração de Jacó. Jacó já tinha perdido o seu filho favorito, que era José, né? Ele não sabia que o seu filho estava vivo e era o governador ali do Egito. E diante dessa situação de ter que liberar o seu filho Benjamim para que retornasse à terra do Egito, ele exclama essa expressão, tende-me privado de filhos, né? Uma espécie de lamento ali diante do Senhor. José já não existe. Por quê? Porque no coração de Jacó ele havia perdido José, ele achava que José estava morto. Simeão não está aqui, porque Simeão estava preso lá com José no Egito, para que eles trouxessem Benjamim de volta. E ides levar a Benjamim é como se fosse uma expressão, e agora? Vou perder mais um filho? Todas estas coisas me sobrevêm. Então, quando as coisas ruins nos sobrevêm, quando as coisas difíceis podem assolar o nosso coração, né? Quando as situações calamitosas podem se chegar até nós, as tempestades, as circunstâncias difíceis, as adversidades, nós estamos vivendo uma situação assim, né? Uma pandemia mundial, Covid-19, o famoso coronavírus, aí as pessoas angustiadas, ao mesmo tempo temerosas com tudo isso. E como é que Deus se posiciona com relação a tudo isso? O que nós podemos esperar de Deus diante dessas situações complicadas que a humanidade está vivenciando hoje? O que nós vamos aprender através das Escrituras e também desse episódio curto que nós mencionamos aqui é que Deus trabalha a nosso favor e não contra nós. Ou seja, Deus não perdeu as rédeas da história. Deus não foi pego de surpresa. Deus continua trabalhando a seu favor. Se você estiver nele, com o coração confiante nele, saiba que Deus está trabalhando a seu favor, em você, através de você, para a glória dele e jamais contra você. Eu me lembro das palavras de Paulo lá em Romanos 8, quando a Bíblia Sagrada nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre essa história linda de Jacó. Jacó foi amado por Deus antes de nascer. Ele já foi escolhido pelo Senhor. Assim eu e você somos chamados para a salvação, chamados para a vida eterna. Deus nos amou antes de nós sermos gerados no ventre das nossas mães. Jacó era neto de Abraão, o pai da fé. Era filho de Isaac, né? Esse personagem lindo, filho de Abraão. E era pai das 12 tribos de Israel, um homem histórico, um homem que deixou um legado ao povo de Israel e também a nós, porque da linha, né, de Abraão, Isaac e Jacó veio a linha do justo, ou seja, veio a descendência de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então a história de Jacó é uma espécie de zigue-zague, de altos e baixos. Tem momentos bons e momentos ruins, altos e baixos. Mesmo criado Jacó num lar temente a Deus, né? Seu pai Isaac só conheceu ao Senhor como o Deus da sua salvação, o seu libertador, o seu Deus pessoal,
depois de ter constituído família, beirando ali, segundo os especialistas, por volta dos 93 anos de idade. Jacó teve que sair de casa fugido e voltou para sua terra com medo. Medo de quem? Medo do seu irmão, que ele havia enganado para, de alguma maneira, usurpar o direito de primogenitura do seu irmão. Claro que tudo isso estava dentro do controle de Deus, dentro do plano soberano de Deus, por isso que a Bíblia diz: amei a Jacó e desprezei Esaú. Por quê? Porque Esaú desprezou a unção de Deus, a unção da primogenitura, a herança espiritual que ia receber do seu pai, por um prato de lentilha do seu irmão Jacó. Mas Jacó teve que sair, fugido, com medo do seu irmão, da sua terra, mas depois retornou para a sua terra com medo. O plano de Deus, porém, para Jacó, jamais se apartou da sua vida. Deus jamais se apartou de Jacó. Como também Deus jamais vai se apartar de você que está me ouvindo. Lá num vale chamado Val de Jaboque, Deus lutou com Jacó. Jacó lutou com Deus, ali na figura, tipificado na figura de um anjo. E o deixou manco para não perdê-lo para sempre. Ou seja, Deus deixou uma marca profunda na vida de Jacó, que se transformou nesse episódio em Israel. E ali, a partir de então, ele começou a mancar, porque ele recebeu uma marca na sua coxa. Ou seja, a graça de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, a graça de Deus deixa marcas nas nossas vidas. Tudo isso porque Deus não quer nos perder. Às vezes acontecem coisas na nossa vida, quando estamos lutando com Deus, Deus está lutando conosco. Ao mesmo tempo, marcas profundas acontecem na nossa vida que nos marcam para sempre. Tudo isso é a graça de Deus sendo eficaz na nossa vida, é o poder de Deus operando na nossa história e na nossa trajetória. Aqueles a quem Deus escolhe, eu e você, a esses Deus também chama de maneira eficaz e trabalha na vida daqueles que Deus escolheu, daqueles que respondem ao chamado de Deus. A Bíblia diz: muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? São aqueles que respondem ao chamado de Deus. E Deus está te chamando nessa manhã. Você tem ouvido a voz de Deus, você tem buscado o Senhor, você tem respondido ao chamado de Deus da sua vida. Lembre-se, Deus chama eficazmente as pessoas. A graça de Deus é eficaz. Aqueles a quem Deus escolhe, Deus também chama. E Jacó recebeu essa nova vida de Deus, um novo nome, deixou de ser Jacó, o usurpador, o suplantador, aquele que era o enganador, e passou a ser Israel, que simboliza, sim, significa príncipe de Deus. Olha que coisa linda, Deus mudou o nome de Jacó, de enganador, de usurpador, para Israel, príncipe de Deus, e é o nome do próprio povo de Israel, porque de Jacó descendeu os seus 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. Então ele recebeu uma nova vida, um novo nome, uma nova história, e tornou-se o pai das 12 tribos de Israel. E aí, meu irmão, você faz parte da tribo de Deus? Você faz parte da família de Deus? Aqui nós vemos também nesse episódio que seu filho José foi vendido por seus irmãos para o Egito, mas Deus usou essa providência carrancuda para mostrar-lhe a sua face sorridente. Por mais que José, sem saber no momento, sem perceber aquilo que estava acontecendo com ele, tudo o que aconteceu na vida de José se transformou em bênção, não só para ele, mas para todos os seus familiares. Foram mais de 70 pessoas depois conduzidas até a terra do Egito para que fossem preservadas através daquilo que aconteceu com a vida de José. Nós vemos José com um coração perdoador, foi capaz de não guardar amargura, rancor no seu coração, ódio ou ressentimento, mas perdoou os seus irmãos naquele lindo episódio lá de Gênesis, no final de Gênesis, onde nós vemos claramente que José tem uma perspectiva eterna, uma visão de futuro, um coração perdoador. Deus usou, mesmo esse enviar escravizado de José para o Egito, Deus usou essa providência extraordinária. Nós vemos que Deus utilizou da sua providência, da sua ação soberana na vida de José, abençoando também seu pai Jacó.
Então aquela situação difícil não era uma ação de Deus contra Jacó, como nós estamos falando, era Deus trabalhando a seu favor, era Deus trabalhando a favor da família de Jacó. Então não há Deus como o nosso Deus. Deus é tremendo, é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então se você esperar em Deus, se você confiar em Deus, se você mantiver a paz, a serenidade, o sossego, a alma quieta no Senhor, Deus é o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então aquilo que Jacó imaginava ser a sua ruína, como esse relato que nós lemos de Gênesis, aquilo que ele achava que tinha acontecido de maior tragédia, e o medo que assolava o seu coração era perder ainda mais um filho, Benjamim. Aquilo que Jacó imaginava ser sua ruína era na verdade a sua salvação. Aquilo que ele imaginava estar contra ele, laborava, ou seja, trabalhava a seu favor, era Deus trabalhando a seu favor. O seu lamento, o choro, o pranto, a dor, o sofrimento de Jacó tornou-se depois o seu cântico mais efusivo. Jacó termina a sua vida vendo os seus filhos e os filhos dos seus filhos louvando e abençoando os seus 12 filhos no leito da sua cama. Está lá em Gênesis, você vê no finalzinho de Gênesis 52, ele orando, abençoando os seus filhos, declarando palavras proféticas no leito da sua cama, ao final da sua vida, e ainda termina dizendo palavras tremendas como essa: Deus visitará o seu povo. As palavras de Jacó continuam permeando o mundo espiritual. Na eternidade, as palavras de Jacó continuam ainda ali efetivas, funcionando na vida de muitos e muitos daqueles que confiam em Deus, daqueles que creem na Bíblia Sagrada, daqueles que colocam seu coração no Senhor. Nós vemos que Deus tornou o lamento de Jacó em um cântico extraordinário, maravilhoso. Deus transformou o vale árido que Jacó vivia num manancial de alegria. Nós vemos as lágrimas em celebração no final da vida de Jacó. Nós vemos o choro numa fonte de consolo para Jacó. E também quero declarar isso sobre a tua vida. Lembre-se, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Não há Deus como o nosso Deus. Aquilo que muitas vezes não compreendemos, não entendemos. A nossa mente vaga, nosso coração às vezes se aflige. Querido, continue confiante no Senhor. Deus trabalha na história. O nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus que intervém na nossa vida. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, se nós vivermos o propósito de Deus, se nós respondermos ao chamado da salvação, o chamado da vida eterna, o chamado de Deus para a nossa vida, você pode ter certeza, até aquilo que aparentemente parece algo ruim, mal, vai se tornar, pela graça de Deus, que é eficaz na nossa vida, vai se transformar em algo lindo, maravilhoso, bom e tremendo para nós. É nele que nós confiamos. Ele é o nosso refúgio. E lembre-se, Deus trabalha a nosso favor, jamais contra nós. Deus é um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. É essa palavra que Deus tinha no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus vos abençoe num dia abençoado na presença do Senhor. Não temas, Deus é contigo. Guarda o teu coração, tua vida diante do Senhor. E saiba que Deus tem coisas maravilhosas para nós. Os céus nos aguardam. Deus está conosco. O seu Espírito habita nos nossos corações. E a nossa história pode ser modificada. Toda história pode ser transformada e modificada através da ação de Deus nas nossas vidas. Que Deus os abençoe. Dá uma clicada no nosso link do YouTube. Tem todas as nossas redes sociais. Nos siga. Se você também quiser nos abençoar, ali tem um link para isso. Entre no nosso site www.betelonline.com.br, é o site da Igreja Batista Betel, onde nós temos muitas ministrações maravilhosas para a sua vida, para o seu coração. E continue conosco nessas programações, visando abençoar, consolar e te levantar em Deus, numa vida de fé, de bênção, de graça e de unção do Senhor. Um beijo do pastor Giovanni, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.